Vamos para mais um caso, então, de casos específicos de estequiometria, e agora a gente vai falar um pouquinho de reagente em excesso e reagente limitante. E aqui tem um ponto importante que eu quero destacar com vocês, que é o seguinte: o nome é até mesmo muito sugestivo. Quando a gente fala de algo limitante, é aquilo que limita uma determinada reação acontecer. Aí é uma dica: toda vez que você tiver um exercício que seja de estequiometria e que ele acaba te dando a quantidade dos dois reagentes, você precisa conferir se existe algum reagente que está em excesso. Então vamos lá, se ele te der a quantidade de dois reagentes, a não ser que no enunciado ele diga determinado reagente está em excesso, aí você já sabe qual é porque ele já te deu essa informação. Caso contrário, se a questão trouxer a massa dos dois reagentes, você precisa conferir para saber qual deles está em excesso ou se existe de fato um reagente em excesso. Nesse caso, ou nesse tipo de exercício, o seu objetivo de fato é determinar o reagente limitante. Porque se você sabe quem é e qual é a quantidade do seu reagente limitante, você vai saber exatamente qual é a quantidade de produto formado. Porque, como o nome mesmo diz, é ele quem vai limitar a quantidade de produto formado. Porque a hora que ele for totalmente consumido, não adianta você ter excesso de um outro reagente, que a reação não vai continuar processando, ela não vai continuar acontecendo, porque um reagente acabou. Então, a sua reação também acabou. Então, o que você precisa, nesse caso, de fato, é determinar qual é o reagente limitante e usar essa informação para determinar, eventualmente, a quantidade de produto. Então, vamos ver na prática como é que isso acontece. Eu tenho ali o carbeto de cálcio, que reage com a água para formar o hidróxido de cálcio e o etino, que é, na verdade, conhecido também como acetileno. Determine a massa de acetileno produzida a partir de 100 gramas de carbeto de cálcio. Primeiro passo antes de qualquer coisa: montar a equação. E aí a gente vai montar e balancear a equação. Então, eu tenho aqui o carbeto de cálcio, que reage com água, já está corretamente balanceada, e eu estou formando o etino e o hidróxido de cálcio. Aqui, olha a informação que eu falei, que eu comentei com vocês. Determine a massa de acetileno. Então, o objetivo da sua questão é determinar o acetileno, que está aqui. Eu vou correlacionar a massa de acetileno. Então, a informação que eu quero do acetileno é a massa. Produzida a partir de 100 gramas de carbeto e 100 gramas de água. Então, olha só a informação que ele me deu. Ele me deu a quantidade dos dois reagentes. Eu preciso saber se essa quantidade ela é equivalente ou se algum deles está em excesso. Então, para isso, eu vou relacionar a partir da equação. Pela equação, você sabe que 1 mol de carbeto precisa consumir 2 mols de água. E eles sempre vão reagir nessa proporção. Lembra das leis ponderais que eu acabei de falar para vocês. Então, na verdade, o que eu preciso saber é qual é a quantidade em mol de carbeto de cálcio e qual a quantidade em mol de água para eu conseguir correlacionar. E aí a gente vai utilizar aquela fórmula que eu mostrei anteriormente, em que o número de mols é massa da substância sobre a massa molar. Então, eu vou determinar qual é o número de mols do carbeto de cálcio que existem em 100 gramas de carbeto. Então, eu vou pegar 100, dividir por 64, uma vez que 64 é a massa molar do carbeto de cálcio. Esse valor vai dar 1,56. Então, quando ele fala em 100 gramas de carbeto de cálcio, é a mesma coisa que 1,56 mols desse reagente. Vou fazer a mesma coisa para determinar o número de mols da água. 100 gramas de água, que seria a sua massa, sobre a massa molar, no caso da água, que é 18, esse valor dá 5,55. Isso significa a quantidade que eu tenho em mol de cálcio, de carbeto de cálcio e de água. Só que, na verdade, você precisa, de novo, olhar para a informação lá da equação balanceada. 1 mol
de carbeto de cálcio, como eu estou mostrando para vocês aqui, precisa de 2 mols de água. Então, se a gente for fazer uma continha bem simples, se eu tenho 1,56 mols de carbeto, que é a quantidade existente no exercício, de água ele precisaria do dobro disso. Então, ele precisaria de algo equivalente a 3,12 mols de água, que é o que ele vai consumir. E aí a minha pergunta para vocês é, eu tenho 3,12 mols de água? Eu tenho muito mais do que isso. Eu tenho 5,55 mols de água. Isso significa que eu tenho água em excesso. Se a água está em excesso, quem é o meu reagente limitante nesse caso? É o carbeto de cálcio, porque o carbeto de cálcio vai ser aquele que está em menor proporção em mol, como a gente acabou de ver, que vai ser totalmente consumido. Sendo ele totalmente consumido, ele quem vai limitar a quantidade de produto formado, que é o que a gente vai ver agora. Então, eu vou, nesse caso, relacionar 1 mol de carbeto de cálcio, eu tiro essa informação da equação, produz 1 mol de etino. Como a pergunta está associada à massa, eu vou substituir mol por massa. 1 mol de carbeto de cálcio produz 1 mol de etino, que em massa vale 26 gramas. A pergunta é, qual a massa de etino quando todo os 100 gramas foi consumido? E aí, na verdade, eu nem preciso mudar a grandeza mol, porque eu já sei quanto vale 100 gramas em mol, que vale 1,56. Finalizando essa regrinha de 3, você determina que a quantidade de etino produzido nesse caso foi de 40,56. E o excesso de água ficou no meio reacional e não interferiu em mais nada. Então, o ponto crucial quando a gente fala desse tipo de exercício é, de fato, você determinar a quantidade de reagente limitante, porque vai ser esse reagente limitante que vai limitar, o nome é muito sugestivo, que vai limitar a quantidade de produto formado. A partir do momento que você determinou quem é o reagente limitante, aí você vai cair naquela regra geral de estequiometria, em que você volta a correlacionar os participantes a partir da equação sem mistério nenhum. Então vamos agora para o nosso último caso específico, que seria grau de pureza do reagente, quando eu tenho um reagente impuro, que é o que nós vamos determinar agora. Nesse caso, eu tenho uma questão que me pergunta qual é a massa de calcário, cuja fórmula é de carbonato de cálcio, né? Calcário, cuja base vem a partir do carbonato de cálcio, necessária para a obtenção de 180 litros de dióxido de carbono, CO2, como ele mostrou ali, medidos na CNTP. Olha que quantidade de informações nós já temos aqui. Medidos na CNTP a partir da calcinação do calcário de 90% de pureza. Essa informação está me dizendo que esse calcário, ele é formado por carbonato de cálcio mais uma série de outras substâncias que eu determino, que eu vou delimitar, na verdade, que eu vou nomear como impurezas. Só que desse calcário, apenas o que reage para a formação do CO2 é o carbonato de cálcio. Então, a primeira coisa que você vai fazer é montar a equação. A equação de decomposição do carbonato de cálcio vai formar o óxido de cálcio, que é um sólido termicamente estável, e vai liberar o gás oxigênio. Você vai conferir o balanceamento dessa equação, que na verdade já está corretamente balanceada, e a partir daí você vai tirar as informações que você tem. Ponto importante, eu vou substituir as informações que nós temos até então. 1 mol de carbonato de cálcio vai produzir 1 mol de CO2. Aí agora eu vou substituir 1 mol pelas grandezas necessárias. Eu vou substituir mol por massa, no caso do carbonato, e eu vou substituir mol por volume, no caso do CO2. 1 mol de carbonato de cálcio tem 100 gramas, e esse valor de 100 gramas, ele foi obtido a partir do cálculo da massa molar, que seria a massa do cálcio 40, mais 12 do carbono, mais 48 gramas, que seria a massa de
oxigênio, 3 vezes 16. Isso vai me dar 100 gramas para cada mol. É justamente dessa conta que vem os 100 gramas. Então, 1 mol de carbonato de cálcio, que tem o equivalente a 100 gramas, produz 1 mol de CO2, que em volume, na CNTP, é o equivalente a 22,4 litros. A pergunta é, qual é a quantidade de calcário necessária para produzir 180? Então, para produzir 180, você vai precisar de 803 gramas de carbonato de cálcio puro. Agora, presta atenção que carbonato de cálcio puro é diferente de calcário. O calcário, ele tem na sua composição uma grande quantidade de carbonato de cálcio. Ele tem 90% de carbonato de cálcio. Só que a pergunta em questão não é a massa de carbonato de cálcio, quer saber a massa de calcário. E é por isso que a gente vai ter que fazer mais uma regrinha de 3 para conseguir finalizar essa questão. Qual é a questão? Aí eu vou para mais uma regra de 3, como eu mostrei para vocês. Vamos só apagar para ficar bem claro, bem nítido isso aqui. Como o grau de pureza estabelecido foi de 90%, eu sei que para cada 100 gramas de calcário, 90 gramas vem, na verdade, 90 gramas são de carbonato de cálcio. De onde eu tirei essa massa? Poderia ser uma massa qualquer, só que como eu estou trabalhando com percentual, é muito mais fácil você relacionar que 100% equivale a 100 gramas. Então, eu sei que se a pureza é de 90% e eu tiver 100 gramas de calcário, para cada 100 gramas de calcário, 90 gramas são de carbonato de cálcio. Pela questão, pela regra de 3, pela continha que nós fizemos anteriormente, a gente viu que para produzir 180 litros de CO2, são gastos 803 gramas de carbonato de cálcio. Mas, na verdade, o que você quer saber é a quantidade de calcário. Então, você vai fazer mais uma única regrinha de 3, estabelecendo agora que a quantidade de calcário impuro utilizada é de 895. Uma coisa que é importante você ter em mente é que quando a gente fala de reagente impuro, a quantidade de reagente que você vai precisar, ela é maior do que a quantidade pura, porque na verdade você considera que nem tudo daquele reagente em questão vai reagir com os participantes da sua reação química, ok? Para a gente finalizar, tem um resuminho bem básico aqui para fechar com chave de ouro toda essa parte de estequiometria, porque aqui é aquele segredinho, aquela regrinha que eu falei para vocês, aquela receitinha de bolo que você vai seguir e vai resolver todo exercício de estequiometria sem sofrimento. Você vai montar e balancear a sua equação química, sempre a partir dos dados que você tem lá no exercício. Relacione as informações sobre as substâncias que foram pedidas no enunciado, lembrando que você sempre vai relacionar a partir dos coeficientes estequiométricos da equação, que são dados em mol. E aí, na verdade, você vai substituir a grandeza mol por qualquer uma dessas grandezas que podem ser obtidas a partir das informações do exercício. Se o exercício te pedir massa, você lembra que você vai utilizar a informação a partir da massa molar da substância. Se ele te pede volume, se for gás, vamos lembrar que eu tenho na CNTP 22,4 litros por mol. Se for átomo ou molécula, eu estou falando de quantidade. E aí, na verdade, você precisa lembrar e associar se está falando de átomos ou moléculas, que aí eu estou falando do número de entidades elementares, que é 6 vezes 10 é 23. E, por último, correlacionar com os dados da questão, montar a sua regra de 3 e, a partir daí, ficar muito atento às unidades, fazer a regrinha de 3 e ir para o abraço, porque eu tenho certeza que você vai acertar. No mais, eu queria agradecer imensamente a sua participação, falar para você se inscrever no meu canal do YouTube, Prof. Patrícia Barra, que eu sempre vou colocar um monte de informação lá, muito importante para vocês, diversas videoaulas. Me acompanhe no Instagram,
@Prof. Patrícia Barra, porque eu também sempre coloco vários resumos, vários e-books, muitas coisas boas para você, e eu tenho certeza absoluta que você vai se dar super bem, apesar dessa quarentena, desse período de isolamento. Aproveita esse tempo para estudar e garantir ainda mais o sucesso para você atingir o seu objetivo e a sua aprovação. Um beijo, um grande abraço. Tchau, gente!